Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, como Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, salve, salve meu povinho! Boa tarde, quase boa noite, salve Luaninha! Escrevendo meu nome direito, 2 L's, mandou bem, cara. E aí, vocês estão bem? Estão felizes no dia de hoje? Ai, professor, poderia ser Netflix, né? Mas já que eu tô aqui, né? Que a gente aproveite essa aula de isomeria, né, do melhor jeito possível. É ou não é? Beleza? Salve, salve a todos e a todas que cá estão, né, entregando o tempo de vocês, que é o nosso bem mais precioso, depois da nossa própria vida. Caraca, aí fui filosófico agora, hein? Fui filosófico, hein? Peguei como? Lá no core. E é isso, quem vos fala, o professor Alan Rodrigues, o futuro ex-careca, e cá estamos nós para a gente poder conversar sobre esse tema, que é um tema, digamos que bastante frequente, né, em provas, né? Ah, moleque, salve, 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 vamos que vamos. Gente, vocês sabem que eu não sou disso aqui, vem pro quadro, porque é aqui que a gente domina, é aqui que o filho chora e a mãe não vê, não é mesmo? Vamos lá, gente, porque hoje o nosso bate-papo é sobre isomeria, e eu quero, sobretudo, antes de qualquer coisa, definir o que é isomeria, para que depois a gente vá discutir sobre o tema da aula de hoje, que é, acima de tudo, falar sobre isomeria plana, né? A isomeria ela vai ser dividida em 2 grandes blocos e serão 2 aulas de isomeria. A aula da semana, que é a aula de isomeria plana, e da semana que vem, que é de isomeria espacial. Beleza? Então já estou dando um spoiler para vocês. Mas antes, eu queria trazer definições, né, gente? Eu quero contar para vocês um pouco mais sobre o que é essa tal de isomeria, essa área que vocês estão acostumados no ensino médio a trabalhar dentro da química orgânica. Bom, eu quero começar trazendo uma provocação para vocês. Se eu chego aqui para vocês e escrevo essa fórmula aqui em cima, ó, H2SO4. Se eu escrevo isso aqui para vocês e pergunto, você sabe me dizer quem é o H2SO4? Se você tiver um pouquinho de conhecimento sobre a química, você vai saber dizer que o H2SO4 é o ácido sulfúrico. Se eu chegar para vocês e escrever isso daqui no quadro, H2SO4, você vai falar assim, pô, professor, tá de saca, tá de saca. Se eu perguntar quem é esse cara, tu vai falar assim, pô, professor, tá de brincadeira com a minha cara. É igual o de cima, é o H2SO4, é o ácido sulfúrico. Não é isso? Ué, os 2 são ácido sulfúrico e, gente, isso é óbvio. A gente sabe isso, né? A gente sabe disso desde a química inorgânica, né? Tá. Onde eu tô querendo chegar com vocês com essa provocação? Quando a gente está na química inorgânica, pelo menos nos exemplos que aparecem para vocês no ensino médio, quando a gente está na química inorgânica, a fórmula molecular do composto, ela é suficiente para a gente descobrir quem é ele. Se eu falo para você HNO3, tu vai falar que é o ácido nítrico. Se eu chegar para vocês e escrever o NaHCO3, tu vai falar que é o bicarbonato de sódio. Se eu falar para vocês sobre o H3PO4, você vai chamar de ácido fosfórico. Então a fórmula molecular na química inorgânica, pelo menos no ensino médio, é suficiente para a gente interpretar quem é o composto.
Mas se eu chego para vocês e escrevo C2H6O, ou seja, se eu escrevo a fórmula molecular de um composto orgânico, você talvez não consiga me dizer com precisão quem é esse cara. E se eu escrevo para vocês mais um C2H6O, você não consegue nem me dizer se esses dois caras eles são iguais ou diferentes. Por quê? Porque na química orgânica, uma mesma fórmula molecular, ela pode ser suficiente para a gente produzir compostos distintos. E é isso que a gente trata dentro desse tema, desse macro tema que é a isomeria. A isomeria é a área da química que estuda a capacidade de compostos diferentes apresentarem a mesma fórmula molecular. Notem vocês que esses dois caras têm 2 carbonos, esse daqui também. Ele vai ter 6 hidrogênios, esse daqui também. Ele vai ter um oxigênio, esse daqui também. Percebam que os dois compostos colocados aqui para vocês vão ter fórmula C2H6O. Só que se você tem o mínimo de habilidade em química orgânica, você sabe que o primeiro deles pertence à função álcool. Ou seja, quando eu tenho a hidroxila presa num carbono só com ligação simples. Enquanto que esse cara aqui da direita, onde eu tenho um oxigênio como heteroátomo, ele pertence à função éter. Sacou a parada ou não? Então nota que esses dois compostos eles são diferentes entre si e eles apresentam a mesma fórmula, portanto, eles são isômeros. Entende? Isso é isomeria. Ah, professor, mas será que eles são diferentes mesmo? Claro, mano, com toda certeza. Com toda certeza. Eles são diferentes fisicamente, são diferentes quimicamente, são diferentes biologicamente. E aí, cara, de verdade, mano, você pode ter a mesma fórmula e serem compostos completamente diferentes. Isso que a isomeria estuda. E a isomeria, ela vai ser dividida em 2 grandes blocos. A gente vai ter isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional. E a gente tem a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria. Mas esse bate-papo aqui da isomeria espacial vai acontecer, né, entre nós na semana que vem. A isomeria plana são 5 casos que a gente vai falar hoje. Isomeria de função, inclusive já está até escrito aqui no quadro. A gente tem a tautomeria, a isomeria de cadeia, a isomeria de posição e a metameria. Beleza? São as 5 que a gente vai ver hoje. Agora, na isomeria espacial, você tem a isomeria geométrica. Em alguns lugares você vai chamar de isomeria cis e trans. E a isomeria ótica, aquela lá do carbono quiral. Que aí o bate-papo também vai ser semana que vem. Então, quero que vocês foquem nisso daqui. E o que é interessante é você saber que a isomeria estuda os compostos diferentes com a mesma fórmula. E quando eu falo que a isomeria ela é de alguma coisa, é essa alguma coisa que vai gerar a alteração, ou que vai ser a diferença entre os compostos. Então, por exemplo, se eu falo para você que eles são isômeros de função, é porque é a função que é diferente entre eles. Como aconteceu aqui. Esses dois caras, eles são diferentes quanto à função orgânica. Um é um álcool, o outro é um éter. Então existe a isomeria de função, onde a diferença é a função. A isomeria de cadeia, onde a diferença é a cadeia. A isomeria de posição, onde a diferença é a posição de alguma coisa. E eu quero discutir com vocês cada um desses pontos no dia de hoje. E espero de verdade que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram. Tudo bem? Vamos começar? Olha só, isomeria plana e isomeria espacial. A isomeria plana e a isomeria espacial, a diferença entre os compostos são analisadas, no caso da isomeria plana, analisando somente a fórmula plana, então não tem que desenhar nada no espaço. Já aqui, na isomeria espacial, eu preciso tratar de uma visualização tridimensional dos compostos. Beleza? Tá? Então a gente precisa entender devagarzinho cada um dos casos da isomeria plana, e eu vou começar com vocês em um caso que já está escrito no quadro, que é a isomeria de função. A isomeria de função, ou então chamada isomeria funcional, não escrevi ali porque dá para você imaginar, ela acontece quando a diferença entre os compostos ocorre na função orgânica. Sacou? E a gente tem vários tipos de isômeros de função. Não vou escrever todos porque seriam muitos casos, mas vou escrever os principais que podem aparecer para vocês. Tá? Bom, o primeiro caso é o caso clássico, o álcool e o éter. Percebam vocês que esses dois caras, eles são isômeros funcionais. Alan, qualquer álcool é isômero de qualquer éter? Aí não. Aí não. Eles têm que ter as mesmas características, a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio. Beleza? Não é qualquer álcool isômero de qualquer éter.
mas existem álcools e éteres que são isômeros entre si, tá? Percebam aqui vocês, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, C4. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4, H10, O. Os dois têm essa mesma fórmula, são diferentes, a diferença entre eles está na função orgânica, então são isômeros funcionais, são isômeros de função. Tudo bem, gente? Ó, muito tranquilo, vai, muito tranquilo. Ó, a Nathalie botou assim, boa tarde, Alanzinho, tamo junto, Nathalie. É possível identificar isômeros através da fórmula molecular ou somente através da fórmula estrutural? Então, depende. Se você tiver, por exemplo, C2H6O, só tem como eles serem isômeros de função, não tem outra opção. Mas se você pegar fórmulas maiores, aí não dá para você saber qual vai ser o tipo de isomeria que você vai ter, tá? Para fórmulas pequenininhas, tipo essas, dá para você descobrir montando as estruturas. Mas se você tiver uma fórmula muito grande, você tem que montar, você pode ter vários diferentes isômeros presentes com a mesma fórmula, tá? Então não é suficiente, tá? Em alguns casos dá, em outros não. Demorou, Nathalie? Show? Vamos lá, vamos seguir nossa vida. Ó, cetona e aldeído, eles são isômeros também. E aqui eu acabei de ver que eu escrevi uma cagada, hein? Aqui é C-O-H. Ó, C-O-H, hein? Ó, se você tinha copiado, apaga aí, tá? Eu tinha posto um ácido carboxílico por acaso. C-O-H. Beleza? Vamos lá. Cetonas e aldeídos são isômeros de função. Tá, a gente sabe disso. Por quê? Cetona acontece quando eu tenho um C-O entre carbonos. E o aldeído acontece quando eu tenho o C-O na ponta. Ué, professor, eu acho esquisito isso. Por quê? Porque quando eu transformo a cetona em aldeído, eu estou simplesmente mudando a posição do C-O do meio para a ponta. Não era para ser isômero de posição, já que existe um tipo de isômero desse tipo? Não. Um tipo de isômero desse tipo foi ótimo, né? Existe um tipo de isômero que faz essa transformação? Não. Sabe por que não? Eu estou colocando para vocês aqui a análise das isomerias em uma ordem que não é por acaso. Essa ordem daqui, ela não é por acaso. Por que não é por acaso? Vocês vão perceber que quando eu for tratar de isomeria de posição, eu vou dizer que para que eles sejam isômeros, eles têm que pertencer à mesma função orgânica. Entende o que eu estou falando? Então, se eu faço a mudança na posição de alguma coisa dentro da cadeia e essa mudança na posição acarreta uma mudança de função, a isomeria de função. Então, é interessante que vocês olhem nessa sequência que eu coloquei aqui. Primeiro a função, depois vocês olham a cadeia e depois vocês olham a posição. Tudo bem, meus amores? Beleza? Foi? Então, gente, guarda essa informação, tá? Se vocês quiserem que eu prove que esses caras são isômeros, 1, 2, 3, 1, 2, 3 carbonos, C3, H3, 6, H3, 4, 5, 6 e um oxigênio. Os dois têm C3H6O. Beleza? Mesma fórmula molecular. Tudo bem? Tá feito, né? Aqui, o C-O no meio é uma cetona, C-O na ponta é um aldeído. Ah, não é isômero de posição? Não. Não, porque essa mudança na posição acarretou uma mudança de função e quando muda a função, é isômero de função. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Maravilha, né, povo? Faz o seguinte, tira um print desse quadro aqui. Tira um printzão desse quadro aqui para vocês terem guardadinhos. Show? E vamos dar sequência. Vou pegar mais exemplo que eu acho que é relevante para vocês dentro dos isômeros de função. Pegar mais um caso aqui. Pegar mais dois casos que eu acho que podem ser relevantes para vocês. Vamos lá. Ó, pegar mais dois casos que eu acho que podem aparecer para vocês. Vamos nessa. Ó, vou colocar para vocês aqui. Ó, deixa eu colocar aqui para vocês, letra C. Tem um outro caso que pode aparecer também, que é a situação que ocorre entre o ácido carboxílico e o éster. Por exemplo,
Se eu chego para vocês e pego esse ácido carboxílico aqui, ó, CH3, CH2, C dupla O, OH, isso aqui é um ácido carboxílico. C dupla O, OH. Agora, se eu pego para vocês esse cara daqui, ó, CH3, C dupla O, CH3, nota que esses dois caras aqui, eles têm funções diferentes, um é um ácido carboxílico, o outro é um éster, e eles vão apresentar a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios. Repara, C3, C3, H, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 2 oxigênios. Eles são isômeros de função. Mais um caso, último caso aqui de isomeria para a gente passar para a próxima. Na letra D, eu quero colocar para vocês fenol. Vou colocar para vocês álcool. E vou colocar para vocês éter. Cara, esse tipo de isômero que vai aparecer aqui, ele é um isômero bastante frequente em prova e eu quero muito que vocês guardem. Lembra que o fenol acontece quando a hidroxila está presa no anel aromático. Coloquei aqui um fenol ramificado. Vamos lá. Um álcool é quando a hidroxila não está presa direto ao anel aromático. E aqui, um éter. Tá feito. Todos esses caras apresentam fórmula C7, H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C7H8, ó, todos eles. Todos eles são isômeros de função, todos eles são diferentes entre si por conta da função orgânica presente. Beleza, povo? Tudo bem? Tá feito? Show de bola? Então tá lindo aqui, ó. Tá lindo. Foi? A primeira isomeria foi, que é a isomeria de função. Vamos partir para a segunda? A segunda que eu coloquei para vocês, número 2, vou chamar do seguinte. Vou chamar de tautomeria. Bem famoso esse nome. Tautomeria. Ou isomeria dinâmica. Olha só, a tautomeria, galera, ou isomeria dinâmica, ela é bem parecida com a isomeria de função. Inclusive, eu quando definir, vou escrever algo muito parecido que eu coloquei lá em cima. Ó, para eles serem tautômeros, primeiro tem que ser isômero, evidentemente, tem que ter a mesma fórmula e ser diferente entre si. Só que a diferença está na função orgânica e elas coexistem. E elas coexistem em um equilíbrio dinâmico. Professor, não entendi foi nada. Como assim? Como assim? Tu consegue tirar essa barrinha aqui de baixo, meu querido, que tá atrapalhando aqui? Show, maravilha. Então vamos lá, olha só. Como assim? Cara, tautômeros, a diferença está na função orgânica, beleza. Mas até aí é igual a isomeria de função. Até aí é igual a isomeria de função. Só que o que eu acrescentei foi que elas coexistem em um equilíbrio dinâmico. Como assim? Como assim? Se você tiver um recipiente com esse álcool, espontaneamente, ele se transforma nesse éter? A resposta é não. Ou seja, álcool e éter não são transformados um no outro em um processo de equilíbrio dinâmico. Isso não acontece. Mas isso pode acontecer com outras funções. Como, por exemplo, isso vai acontecer com cetonas e aldeídos quando transformados em enóis. O quê, professor? Vamos lá que eu vou escrever que fica melhor para vocês entenderem. Vem comigo. Deixa eu escrever aqui que fica melhor para vocês. Vamos nessa.
Olha só, se liga na parada. Letra A. Equilíbrio. Equilíbrio. Seto enólico. O que é isso, professor? Tá ficando cada vez mais complexo o negócio. Bom, vamos lá. Se eu pegar para vocês uma cetona, vou pegar essa cetona daqui, uma cetona pequenininha, a menor cetona que tem. C, dupla O, e aqui um CH3. Sabe o que acontece espontaneamente com toda cetona? Sabe o que acontece com ela espontaneamente com toda cetona? O que acontece é que a ligação dupla pode mudar de posição e o hidrogênio pode mudar de posição. Então percebam uma coisa. Quando a gente trata de um equilíbrio em tautomeria, eu mudo sempre a posição de uma dupla e a posição de um hidrogênio simultaneamente. Quando isso ocorre, a gente dá origem a um equilíbrio. E nesse equilíbrio a gente vai ter, aqui eu vou manter CH3. Aí agora olha só o que vai acontecer. Essa ligação ela cai para cá e lá em cima fica uma ligação simples. Então aqui fica uma ligação simples para o O. Um desses hidrogênios daqui vem para o oxigênio, então vira um OH. E essa ligação que está aqui, ela cai para cá. Então vira aqui um dupla O. E desculpa, vira aqui um dupla CH2. Olha lá o que aconteceu. Eu mandei essa ligação dupla para cá e mandei esse hidrogênio lá para cima. E o caminho de volta acontece? Sim. Esse cara vem para cá e esse cara volta para cá. Tá? Então isso é um equilíbrio. Esse vira o outro vira esse vira o outro vira esse. Eu botei a seta de baixo maior porque a concentração desse daqui é maior na solução. Tudo bem? Beleza? Esse é o equilíbrio ceto-enólico. É o único? Não. Letra B. A gente tem também o equilíbrio José aldoenólico. Equilíbrio aldoenólico. Lembra lá do UFC, do José Aldo? Beleza? Equilíbrio aldoenólico. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando a gente tem um aldeído, ou seja, isso acontece quando a gente tem um C dupla O na ponta, olha aqui o nosso aldeído, e ele entra em equilíbrio com um enol. Ou seja, para a gente produzir o enol, eu tenho que mudar a dupla de posição e tenho que mandar o hidrogênio para o outro lado. Olha lá que beleza. Se isso ocorrer, a gente vai ter esse CH3 vira um CH2. Tá aqui, ó. O CH3 vira um CH2 porque esse hidrogênio foi lá para o oxigênio. A ligação que era simples vira uma ligação dupla. Aí eu vou ter aqui um C. Esse C dupla O vai virar simples porque ele vai receber um hidrogênio. Então vai virar aqui em cima OH e esse cara aqui se mantém com aquele hidrogênio. Tá ali. O caminho de volta acontece? Sim. Esse cara volta para cá, esse cara volta para cá. Então a gente tem esse equilíbrio acontecendo entre o aldeído e o enol. São os únicos equilíbrios em tautomeria que acontecem? Não, gente. Isso pode acontecer em outras situações, tá? Se você conseguir detectar que eu tenho a mudança na ligação π e no hidrogênio, eu vou ter esse tipo de equilíbrio acontecendo, que é a tautomeria. Beleza? Alan, isso é ressonância? Não, não é ressonância, gente. Não é ressonância. Isso aí é uma transformação de uma substância na outra mesmo. Tá bom? Beleza? Bom, foi a número 1, foi a número 2, vamos lá para a número 3. Terceira situação de isomeria que surge para vocês. Lembra que eu sugiro a vocês, quando forem descobrir qual isômero é, eu sugiro a vocês olharem na sequência que eu coloquei. Beleza? Tá? Então vamos lá. Próxima isomeria que eu vou colocar para vocês. Ó, vamos nessa. Isomeria de cadeia ou núcleo.
Tá, vamos lá. Como é que a gente pode definir isômeros de cadeia? Vamos lá que a sequência tem que ser essa que eu estou colocando para vocês. Vamos lá. Isômeros de cadeia, eles apresentam a mesma função orgânica. Por que eles têm que apresentar a mesma função? Porque se mudar a função, a isomeria vai ser de função. Beleza? Segue o fluxo. Então eles têm a mesma função, e aí eles são diferentes, ou eles diferenciam. Eles diferenciam pela classificação da cadeia. Tá aqui. Como assim, Alan? Eles diferenciam pela classificação da cadeia. Lembra que a gente classificou cadeia carbônica? Cadeia aberta ou fechada, normal ou ramificada, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada? Lembra disso? Lembra que a gente falou sobre isso? Se a diferença for na classificação da cadeia, tipo, uma é aberta, outra é fechada, uma é normal, outra é ramificada, a gente vai ter isômero do tipo isômero de cadeia. Beleza? Faz o seguinte, tira um print desse quadro aqui e vamos dar sequência. Tem mais pergunta ali, meu querido? Surgiu alguma coisa mais pra cima? Não? Beleza, maravilha. Bom, tira um printzão. Vamos nessa. Ó, vou apagar aqui, hein? Olha só, vamos pegar situações e exemplos de isômeros de cadeia pra gente poder pegar aqui direitinho. Olha só, vamos nessa. Let it go, let it go. Ó, letra A. Letra A. Repara que eles têm que apresentar a mesma função orgânica, senão eles não são isômeros de cadeia, né? Porque se a função mudar, automaticamente vai ser isômero de função. Tá, vamos lá. Vamos pegar a primeira situação aqui. Vou pegar um exemplo de cadeia normal e cadeia ramificada. Ramificada. Ó, por exemplo, se eu chegar para vocês e pegar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos nesse hidrocarboneto e pegar 1, 2, 3, 4, só que 5 carbonos desse jeito. Essas duas cadeias vão apresentar 5 carbonos e também vão apresentar 12 hidrogênios. Eles são C5H12, só que uma cadeia é uma cadeia normal e a outra cadeia é ramificada. Nota que os dois são hidrocarbonetos, então não vai mudar a função orgânica. Tudo bem? Vamos pegar mais um caso? Letra B. Letra B. Ó, eu vou pegar uma cadeia fechada e saturada e eu vou pegar junto com uma cadeia aberta e insaturada. Vamos lá? Olha só, se eu chegar para vocês e pegar o seguinte, ó, vou pegar isso aqui. CH2, 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 CH2. Uma cadeia fechada e saturada, só tem ligação simples entre carbonos. Eu tenho aqui C4H8. Agora, se eu chego para vocês e coloco isso daqui, ó, CH3, CH, dupla, CH, CH3. Olha lá, eu tenho também C4H8. Então, esses caras, eles diferenciam sempre, nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês, evidentemente, na cadeia carbônica. Os dois são hidrocarbonetos. Tudo bem? Vamos pegar mais um caso? Vem comigo. Letra C. Cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 carbonos. Vou pegar essa amina daqui, ó.
Peguei essa amina, é uma cadeia homogênea, não tem heteroátomo. Agora, se eu chegar para vocês e colocar isso daqui, a cadeia vai ser heterogênea e conserva sendo amina. Conserva sendo amina, sacou? Mantém a função amina e o que muda é a classificação da cadeia carbônica. Tudo bem, meus amores? Sacou? Professor, quando o hidrogênio tem 5 ou mais, ele perde... Não entendi sua pergunta, Adelino. Ele perde só 1 ou mais? Não entendi. Beleza, povo? Tudo bem até aqui? Fez sentido isso? Beleza? Então, esse daqui é exatamente o caso quando a gente trata de isômeros de cadeia. Show? Vou apagar o outro lado. Vamos lá para a gente poder falar do nosso penúltimo caso de isomeria plana. Falamos de isomeria de função, falamos de tautomeria, falamos de isomeria de cadeia. Agora vamos para a isomeria de posição. Vamos nessa. Let it go. Let it go. Vamos nessa. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só. Tchurururu. Situação de número 4. Situação de número 4. Isomeria de posição. Isomeria de posição. Na isomeria de posição, o que vai acontecer, baby? Ó, eles precisam apresentar a mesma função, para não ser isômero de função. Eles têm a mesma função e a mesma classificação de cadeia. Então, eles têm que ter a mesma função e a mesma classificação de cadeia, por quê? Se a função for diferente, a isomeria de função. Se a cadeia for diferente, a isomeria de cadeia. E o que vai diferenciar eles? O que muda entre eles é a posição. Eles diferenciam quanto à posição de 2 pontos. Vamos lá. Tem algumas situações. Letra A. A gente pode ter a mudança na posição de grupo funcional. Grupo funcional. Por exemplo, posso chegar para vocês e colocar 1, 2, 3, 4, 5 e ter essa cetona que aqui está. Ou seja, o C dupla O, ele está no carbono 3 e eu posso colocar como isômero dessa cetona daqui, só que no carbono 2. Ou seja, eu mudei a posição do grupo funcional. Tudo bem? A diferença entre eles está na posição de alguma coisa. Nota, os dois pertencem à mesma função, os dois pertencem à função cetona, os dois têm a mesma classificação de cadeia. Cadeia aberta, cadeia normal, cadeia saturada, cadeia homogênea. O que muda é a posição do grupo funcional, tá? Alan, só o grupo funcional pode mudar? Não. Letra B. A gente pode mudar a posição de uma insaturação. Como assim? Eu posso chegar para vocês, por exemplo, e colocar 1, 2, 3, 4, colocar a dupla no carbono 1, ou eu posso pegar 1, 2, 3, 4, colocar a dupla no carbono 2. Mudei a insaturação de posição. Então aqui, ó, a dupla está no carbono 1, a dupla está no carbono 2. Nota que os dois caras têm a mesma função, os dois caras têm a mesma classificação de cadeia, e o que muda é a posição da ligação dupla. Tudo bem? Então tá aqui, ó, bonitinho. Lindo. Fechou. Só isso, Alan? Não. Letra C. Eu posso ter mudança na posição de uma ramificação. 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 Por exemplo, se eu chegar para vocês e pegar esse fenol daqui, onde a ramificação está aqui, na posição orto, e eu pegar também um fenol,
só que na posição para, olha lá, a mudança na posição está naquela ramificação. Aqui está no carbono 2, aqui está no carbono 4. Beleza? Então tá ali, mudança na posição na ramificação. Tudo bem? Perfeito? É assim que funciona. Show? Tira um print. Printizada, vai. Maravilha? Tá feito? Show de bola? Vamos para o nosso último caso. Vamos para o nosso último caso. Ó, o último caso, ele consiste no seguinte. Caso de número 5. O último caso, e aí eu vou fazer quase que um desabafo com vocês. Quase que um desabafo. Esse último caso, que é o caso de número 5, ele, na minha opinião, singela opinião, não tinha muita necessidade dele existir, não. Na minha opinião. Mas já que ele existe, a gente fala sobre ele. Tudo bem? Vamos lá. Caso de número 5. Metameria ou isomeria de compensação. Alan, por que você está dizendo que essa isomeria, na tua opinião, poderia não existir? Na verdade, não é existir sobre a concepção de isomeria. Sim, isso aqui vai ser isômero. Só que para mim não precisava ter um nome novo. Ele poderia facilmente ser colocado aqui em isomeria de posição. E eu vou explicar isso para vocês. Sabe por quê? Porque vai ser tudo muito parecido. Quer ver? Isômeros de compensação, eles apresentam a mesma função, e a mesma classificação de cadeia. Igualzinho. Beleza, qual é a diferença entre eles? Ó, esses caras, eles diferenciam quanto a posição. Tá vendo que tá exatamente igual ao anterior? Eles diferenciam quanto a posição agora vai mudar. Do heteroátomo. Então, se especificamente o heteroátomo estiver mudando de posição, eu vou dizer que eles são isômeros de compensação. Tá? Gente, de verdade assim, cara, facilmente, de coração, isso aqui poderia ser colocado em isômero de posição, mas vocês na prova não vão fazer isso. Por quê? Porque aqui a química, por algum motivo, sei lá qual, nunca escutei um motivo plausível, criou essa isomeria como sendo uma isomeria diferente, dizendo que quando a mudança é especificamente no heteroátomo, é um tipo de isômero específico, tá? Enfim, fazer o quê, né? Faz parte. Lembra que heteroátomo é um átomo diferente de carbono e hidrogênio que está entre carbonos. Tudo bem? Beleza? Tá, então vamos lá, vamos pegar aqui uma situação. Ó, se eu chegar para vocês e colocar 1, 2, um oxigênio, 1, 2. Tem um heteroátomo. Agora se eu colocar 1, 2, 3, o oxigênio e mais um. Tá vendo que o que está acontecendo aqui é a gente mudar a posição desse oxigênio? Aqui ele está entre 2 e 2 carbonos. Aqui o oxigênio, que é o nosso heteroátomo, está entre 3 e 1 carbono. É como se ele tivesse andado para a direita, sacou? Então, quando a gente muda a posição do heteroátomo, a gente pode dizer que o tipo de isomeria é metameria ou compensação. Beleza? Vamos pegar mais um exemplo aqui? Ó, se eu chegar para vocês e colocar o seguinte. Vou botar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, NH, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara, o que está mudando a posição é esse heteroátomo que está aqui, ó. Ele está mudando de posição. Não é por causa do C dupla O, é por causa do N. Tudo bem, meu povo? É por causa do N, não por causa do C dupla O. Beleza? Foi? Então é assim que funciona. Quando a mudança no grupo funcional, quando a mudança no heteroátomo acontece, o tipo de isomeria é isomeria de compensação ou metameria. Beleza? A Monzilla Lua falou que não tinha entendido a tautomeria. Então, ô Monzilla, a tautomeria, ela é tipo uma isomeria de função, onde a diferença dos compostos está na função. Só que a diferença é que um vira o outro e o outro vira um. Tá? E como é que isso acontece? Essa mudança, ela ocorre na posição de uma ligação dupla e de um hidrogênio simultaneamente. Tá? Isso acontece. É assim que funciona. Quando a gente muda a posição da dupla e do hidrogênio simultaneamente, a gente vai ter um tipo de isomeria que é esse. Eu sugiro a você, tá, que vocês peguem para resolver questões para vocês poderem praticar e verificar isso. Beleza? O Israel botou assim, Alan, na tautomeria sempre haverá mudança na dupla? Sim. Muda a dupla e o hidrogênio simultaneamente, meu querido. Beleza? Foi que foi? Show? Tranquilo? Bom, tira o último printzão aí, meu povo. Tira o último printzão. Show de bola? Beleza? Se na letra A... Ixi, agora já era, ô Thaís. Se a letra A era o pentano, acho que era 5 carbonos de cadeia normal. Acho que era o pentano sim. Beleza? Foi? Bom, gente, tá resolvido. Por hoje é só, tá? Então semana que vem a gente tá junto para poder voltar a falar de isomeria, especificamente de isomeria geométrica. Essa caiu bastante e cai bastante. Beleza? É isso, galera. Um grande beijo no coração de todos e todas. Nos vemos na semana que vem, se o papai só permitir. Beijos e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.